Hoje eu vou, na verdade, fazer a segunda parte da pregação sobre ansiedade, né? Eu comecei na quarta-feira e vou terminar agora porque é um assunto tão importante, a importância dele é tão grande que eu falei, olha, puxa, se eu sintetizar numa quarta só, talvez eu deixe de falar coisas muito importantes, então por isso que eu dividi em duas vezes, né? Mas vamos lá. Como vencer a ansiedade? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, tudo isto praticai e o Deus de paz estará convosco. Até aí tá bom, olha para cá. Para você entender o que eu vou dizer hoje aqui, né? Se você puder depois ouvir a pregação completa no YouTube lá, fica muito mais fácil. Mas sintetizando, né, bem resumidamente o que eu falei na última quarta, você lembra qual era o contexto da carta de Paulo aqui aos Filipenses? Paulo, ele estava preso e os filipenses, a quem ele escreveu essa epístola, heresias estavam entrando na igreja do Senhor, de Filipos. Como se não bastasse isso, estava tendo discussões, intrigas, ao ponto de duas irmãs estarem se bicando e Paulo dizer, olha, pensem concordemente, não briguem dentro da igreja. Como se isso não fosse bastante, Paulo estava, bem possivelmente ele seria executado. Ele estava ali, talvez, num momento de tristeza, com a possibilidade de ser executado. Ele tinha todos os motivos para ser alguém angustiado, deprimido, ansioso. Você procura fazer o que é certo o tempo todo e, de repente, você se encontra numa situação dessa, como a dele, preso, brigas na igreja, heresias entrando, uma possível morte, né, iminente. Ele tinha tudo para ser ansioso, para ficar preocupado, mas ele faz justamente o oposto. Ele vai para outro caminho. Ele não só fica angustiado e ansioso como ele explica qual o segredo de não se ver ansioso mesmo em situações totalmente difíceis, controversas. Em situações que qualquer um chutaria um balde, Paulo vem e explica a mim e a você como nós devemos nos manter. E eu falei na última semana que a ansiedade, de fato, é o mal do século, pelo menos segundo a Organização Mundial de Saúde. E a própria OMS coloca o Brasil como primeiro lugar em pessoas mais ansiosas. Nós, os brasileiros, os primeiros. E você sabe que a ansiedade ela atinge toda a faixa etária. Não importa a idade que a pessoa tenha, não importa a esfera social, ou até mesmo o segmento religioso que ela siga. A ansiedade atinge a todos. E ansiedade, né, a palavrinha no original ali, significa ser puxado em várias direções. E Hernandes Lopes vai dizer também que um dos significados é asfixia, né, ser estrangulado, sufocado. Isso é o significado da palavra ansiedade. E eu expliquei na última semana o que era ansiedade. Eu deixei bem claro que é o excesso de preocupação com o que vai acontecer amanhã. É a famosa história do peru de Natal, né? Morre de véspera. Esse é o problema de muitos seres humanos. Ficam o tempo todo pensando no amanhã. E Spurgeon ele vem dizer que a nossa ansiedade ela não esvazia o sofrimento futuro. Ela apenas mina as nossas forças presentes. Ficar ansioso não resolve nada o problema da manhã. Pelo contrário, as nossas forças de hoje elas vão minando. E existem diversas coisas que podem produzir ansiedade. E Jesus, quando ele vai dizer para eu e você não andarmos ansiosos, você lembra sobre o que ele diz? Não andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, beber, quanto ao que haveis de vestir. Ou seja, ele fala de coisas terrenas, de coisas que todos nós precisamos, necessitamos dessas coisas, comer, beber, se vestir, precisamos. E ele vem dizer justamente que sobre essas coisas nós não devemos andar ansiosos. E é óbvio, né, há uma gama de outras coisas que podem nos trazer ansiedade, como desemprego. Oh Deus, o cabeça do lar, o homem, ficar desempregado é frustrante. Ele não saber se ele vai ter como trazer o sustento para sua prole, para sua casa, é angustiante demais.
O desemprego é terrível, contas vencendo, né? Porque o final do mês está chegando e você, às vezes, ainda se vê no vermelho, com as mãos amarradas, crise conjugal, problemas familiares, enfermidade, luto. Essas coisas nos trazem angústia. E eu deixei bem claro que a ansiedade, ela é, na verdade, um sintoma de que nós temos tirado os nossos olhos do Senhor. Ficar angustiado, preocupado demais com o amanhã, significa que os nossos olhos não estão mais fitando o nosso Deus, olhando para Ele de forma fixa, sabendo que Ele é quem nos guarda, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustento. Então nós não podemos tirar os olhos dele de forma alguma. E eu terminei dizendo que há um remédio para a ansiedade, óbvio, né? Porque de que nada adianta você dar o diagnóstico, apontar a enfermidade, sem uma possível cura, sem algo que vai nos ajudar. E eu falei no último culto dizendo isso, né? Não fique ansioso que na próxima semana eu termino. Então, vou terminar agora, você vai ver como que Paulo aqui nos ensina. Ele basicamente vai dizer que nós combatemos e vencemos a ansiedade quando nós oramos corretamente, pensamos corretamente e quando nós agimos corretamente. Eu quero falar desses 3 princípios aqui, né? Põe ali o primeiro, por favor, meu irmão. Primeiro princípio, aprenda a orar corretamente. Filipenses 4:6. Verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graça. Oração é o antídoto para não se andar ansioso. E aqui ele diz oração, súplica, por quê? Ora, quando nós oramos, nós adoramos a Deus, nós pedimos a Deus, nós damos graças a Deus. É isso que Paulo ele começa a explicar. Tanto é que as pessoas mais simples, elas se tornam grandes teólogas quando elas dobram o joelho, quando elas clamam ao Senhor de todo o coração, quando elas fazem como Ana, que no momento de angústia, doida para ter um filho, ela clama tanto ao Senhor que o próprio sacerdote olha a ela e diz: você está bêbada, porque ela não conseguia nem falar, nem palavras saíam de sua boca. E como já disseram, né? Alguém de joelho enxerga mais longe de qualquer filósofo na ponta dos pés. Sim, um coração quebrantado, humilde, que busca o Senhor. Esse aí tem o poder de fazer com que os olhos do Senhor se volte a Ele. Então, quando você ora, o que você precisa fazer? Você precisa trazer à memória os feitos do Senhor. Isso é orar. É você lembrar de tudo aquilo que Deus fez e ter certeza que aquele Deus que fez no passado, Ele continua agindo hoje. Então, quando nós lemos a Escritura, você já vê também a importância de ler diariamente uma porção da Escritura, porque na oração você vai orar aquilo que você leu, aquilo que você lembra. E então você vai lembrar Deus daquilo que Ele fez e com base nisso, você não vai ficar angustiado, porque você sabe, Ele fez tantas coisas. E esse Deus, Ele não muda em poder, Ele continua fazendo. Hoje, à tarde, eu estava lendo a história de Abraão e Sara para o meu menorzinho, né, de 4 anos. E eu explicando para ele, olha, tá vendo? Abraão velho, Sara velho, estéril. E ela queria muito ter um filho, então eles clamando a Deus. E eu disse, e Deus deu um bebê a eles. Eu perguntei, você sabe qual é o nome do filho de Sara? Ele disse assim para mim, Bela. Eu falei, não, né? É que lembrou da filha da irmã Sara aqui da igreja, né? Eu falei, não é essa Sara, não. É a outra. Mas aí quando nós olhamos para uma circunstância dessa, onde Deus faz um casal de idosos estéreis, sem Viagra. Você sabia, né? Não tinha Viagra naquela época. Azulzinho já era. Ainda assim, Deus faz o impossível. Então nós devemos olhar para o texto, tudo aquilo que Deus fez, e ter certeza daquilo que Ele vai fazer em relação às nossas vidas, porque o poder dele não diminui. O que diminui muitas vezes é a nossa fé. A gente olha, por exemplo, Davi vencendo Golias e a gente acha que é apenas uma historinha para você contar para o seu filho, para animá-lo, mas não é. É a palavra de Deus mostrando que nós, pela fé no Senhor, temos
sim, condição de derrotar aquilo que era um gigante em nossas vidas, porque é Ele quem opera em nós. Então, para eu e você vencermos a ansiedade, nós temos que fazer isso, trazer à nossa memória aquilo que Deus fez. Isso é um baita de um antídoto. Eu lembro que a primeira vez que minha mãe teve infarto, ela teve 4, né? Mas eu lembro que a primeira vez que ela teve, eu cheguei na segunda-feira, minha folga, em tanto dia para ter, né? No dia da folga, acordar cedo. Eu lembro que eu cheguei na Santa Casa e a minha irmã já estava quase inconsolável. E a médica me chamou de canto, me levou para a UTI onde ela estava. E eu lembro de ter visto aquela maquininha com batimento, né? E estava lá, 18, 19, 18, 19, 17, 18, 19. Nossa. A médica já me chamou de lá e disse assim, olha, é sua mãe de risco. Você sabe, né? Quando o médico do SUS fala isso para você, prepara o plano funerário, já era. No momento de receber uma notícia dessa, a única coisa que me restou foi lembrar dos grandes feitos do Senhor. Lembrei do Salmo 139, foi quase que instantaneamente. Ainda a substância informe, tu, Senhor, já conheces toda. Falei, Deus, antes de ser minha mãe, antes era lá um aglomerado de células. O Senhor a conhecia. O Senhor a fez, o Senhor a formou. E eu comecei a lembrar de Lázaro, depois de 4 dias, sendo ressuscitado, de milagres extraordinários, e então aquilo lá me trazia paz, dizendo, Senhor, independente das circunstâncias, o Senhor é Deus, e eu continuo crendo no Senhor. E eu lembro que, né, superou esse, o segundo, terceiro, quarto, e não morreu de fato, que coisa, hein? O coração morreu bonzinho. E eu lembro que depois deste primeiro, eu levei ela ao médico, o médico falou assim, olha, dona Terezinha, né, por conta desse infarto que afetou aqui a artéria coronária da senhora, essa parte de baixo do coração, ele tinha uma maquete bem legal, assim, né, tinha aquela pontinha do coração, né, a parte de baixo ali, ó, essa parte que não funciona mais, é irreversível. Tadinho, quase deu outro infarto, né? Como que fala assim na frente dela, gente? E ela já começou a chorar, desesperada de novo. Eu me lembrei do quê? Da Escritura. Eu me lembrei do profeta chegando diante do vale de ossos secos e dizendo, olha, juntem-se. Então tendões foram se unindo e dali de onde havia morte houve vida. O que é para Deus fazer uma pessoa continuar viva, com uma parte do coração sem funcionar? E continuou vários anos. Então, se você lê a Escritura, se você ouve a Escritura, se você ora a Escritura, nesses momentos de angústia, de tribulação, de aflição, é isso que vai trazer a mim e a você paz, para que nós não venhamos andar ansiosos. Daí você lembra de Deus abrindo o mar, né? Você acha maravilhoso. Aí você está sem emprego, você é descrente, acha que Deus não pode abrir uma porta de emprego. Acho que Deus não pode fazer isso, mesmo na pandemia, mesmo em um momento onde o desemprego é alto. Você vê Deus cuidando do seu povo com pão que caiu do céu, que descia do céu. Ou você lembra quando Deus trazia comida via passarinhos para o povo? Primeiro delivery da Escritura, né? Via pássaro. Ou você vê Deus cuidando do seu povo de formas miraculosas. Só que às vezes você fica angustiado, achando que na sua vida não vai ser assim. Achando que de você ele não vai conseguir. Você olha para um marido que talvez é um demônio dentro de casa mesmo. E você pensa, será que é possível esse infeliz converter aqui? Eu falo isso para você porque esse era o pensamento da minha esposa em relação a mim. Então, se você olha para a palavra do Senhor e você vê Moisés assassino. Lembra que ele matou um egípcio? Então, depois nós vemos um homem que tinha contato face a face com o Senhor. E o Senhor dá a lei pelas mãos dele. Se Deus fez na vida dele, meu querido, você acha que ele não pode fazer? Sua esposa, marido, filho, parente, pai, mãe, óbvio que pode. A questão é, onde está a minha sua fé? Lembre das grandes obras do Senhor. Lembra que o nosso Senhor fez esse nosso universo material sem matéria pré-existente, apenas pelo poder da sua palavra. Não tinha uma matéria-prima inicial. Apenas a sua palavra. Esse é o nosso Deus. Esse Deus que fez o universo é o mesmo Deus que disse para mim e para você: não andem ansiosos. Eu é quem cuido de vocês. Mas a gente teima em ficar angustiado. A gente teima em ficar triste. A melhor maneira de entender isso, talvez
seja através de crianças, né? Crianças, você sabe, tem algumas idades que tem aqueles porquês que nos deixam com a cabeça fritando. E cada coisa que às vezes meus filhos perguntam para mim, pai, que tal coisa? Eu pergunto para sua mãe. Daí, às vezes a mãe não sabe, pergunta para o Google. A gente não tem todas as respostas, é difícil. Mas é mais ou menos o seguinte, conta-se que uma vez uma criancinha chegou para o pai e disse assim, pai, qual o tamanho de Deus? Como você explica isso para uma criança? Qual o tamanho de Deus? Então, o pai sábio, né, morava perto do aeroporto, mostrou uma aeronave bem de longe no céu. Ele disse, filho, tá vendo aquele avião? Aquele é o tamanho de Deus. E o menininho olhou, pai, pequenininho. Se eu pôr a mão na frente assim, né, some. Deus é minúsculo. Então, ele levou o menino à pista, diante de um Airbus enorme, com 500 pessoas de capacidade, e disse a ele, qual o tamanho desse avião? Pai, é enorme! Eu não consigo nem ver o final dele. E o pai cristão com a sabedoria disse assim, olha, assim é Deus. Quanto mais longe você está, menor ele fica. Por quê? Porque é você que está se afastando. Mas quanto mais próximo dele você vai, mais você vê o seu tamanho. E mais você pode confiar nele. É assim que eu e você temos que crer no Senhor. Porque quem não adora a Deus nas horas de angústia, vai sempre viver aflito. Quem não acredita, quem não confia no Senhor, vai sempre viver aflito. Por isso que eu e você devemos constantemente orar, porque oração é se vacinar contra a ansiedade. Oração é primordial. E olha o que ele vai dizer no versículo 7. E a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso pensamento em Cristo Jesus. Guardará o vosso coração e a vossa mente. Aqui guardar, a palavra original é no sentido de montar guarda. Fazer, né, um cercado, uma guarda ao nosso redor. E a paz de Deus que excede. Deixando bem claro, ele não diz que a paz de Deus aqui é a ausência de problema. Porque muitas pessoas pensam que é assim, né? Olha, se você está firme com Deus, se a paz de Deus é sobre sua vida, você não vai ter problema nenhum. Não, não é isso que a Escritura diz. Não é a ausência de problema e só a presença de coisas boas. A paz de Deus é aquela paz que só o Senhor dá mesmo em meio a aflições. Mesmo em meio a angústias. Mesmo como Paulo, preso, abandonado por muitos, prestes a morrer e com um monte de problema. É por isso que ela excede todo entendimento. Então, o primeiro princípio, o primeiro remédio para nós vencermos a ansiedade é aprender a orar corretamente. O segundo princípio, aprenda a pensar corretamente. Versículo 8, acompanhem comigo, por favor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você sabe, a nossa vida, ela é feita do que sentimos, fazemos e daquilo que nós pensamos. E a ansiedade nada mais e nada menos que um mal incontido. Mal incontido em nós. Aflição. E por conta de ansiedade, pessoas não comem direito. Já viu? Tem pessoas que emagrecem por conta de ansiedade. E tem outras que pegam o caminho oposto, né? Come até a geladeira se deixar. Engorda. Terrível. As pessoas indicam remédios que tratam sintomas, mas a questão é, qual a causa? Essa pergunta eu e você devemos fazer, qual a causa? Porque de nada adianta você dar dipirona para alguém que está com infecção, não resolve. Ou você dá um antibiótico para alguém que precisa de uma cirurgia. Você precisa ver o que vem trazendo aquele problema. E o processo de ansiedade, você sabe, né? Você pensa errado, você se comporta errado e, consequentemente, você se sente mal. Pensamentos errados vêm à sua mente. Por conta de pensamentos errados, você age de maneira errada. E por conta de agir de maneira errada, você fica aflito. Pelo menos nós que somos cristãos, o que se espera é que quando nós tomamos uma atitude errada, fazemos alguma coisa que vai de encontro à palavra do Senhor, é que nos sintamos angustiados, tristes. Porque se você está cometendo um pecado e você não fica aflito por conta do seu erro, é bem provável que a sua mente talvez já tenha até cauterizado. E aquilo você nem liga mais. Isso é um sério problema, as coisas acabam piorando. Então você peca e fica angustiado, fica triste. Porque assim, né? Primeira vez que você vai cometer o pecado, você diz, eu não posso.
Daí você peca e fica angustiado. Se você não busca Deus, não se arrepende, não para de fazer aquilo, na segunda vez, você peca e fica triste. Angústia já não tem tanto. Acredito. Mas você fica triste. Se você não dá um basta naquilo, na terceira talvez você peque achando que é normal. Ainda cita a Escritura, né? Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Da quarta vez em diante, você começa a planejar o seu erro de novo, sem peso nenhum na consciência. Mas tudo começa na mente. O que gera o comportamento é o pensamento. Por isso a importância de você saber quais pensamentos circundam a sua mente. Quais pensamentos alimentam o seu ser, a sua cabeça. Quais valores, quais verdades norteiam a sua vida. O que te dirige? Que isto daqui vai mostrar quem você é e as atitudes que você vai tomar. Pensamentos que norteiam a sua cabeça. Portanto, você deve se perguntar, qual a visão eu tenho de Deus? Você sabe, dependendo da visão que você tem do Senhor, você vai tomar determinadas atitudes em relação às circunstâncias da sua vida. Por exemplo, um filho, ele confia no pai. Todo mundo talvez já passou por isso, né? Você está na piscina lá, está seu menininho ali na parte de cima. Pai, pode pular? Eles não sabem nadar nada. Mas ele sabe que se ele pular ali, você vai o segurar. Óbvio. Nós temos que ter essa confiança no Senhor e de que se eu me jogar nos braços dele, ele vai me segurar. Claro que vai. Só que o mesmo menininho que sabe, que tem a certeza plena, absoluta, para ser bem redundante. Aquele mesmo menininho que tem a certeza que se eu pular, meu pai me pega, ele sabe. Cara, se eu bater no meu irmão mais novo, ele me quebra. Tô lascado. Isso significa que o pai dele é bipolar? Não. Isso significa que ele conhece o pai que tem. Então, quando nós conhecemos o Deus que nós temos, nós pensamos duas vezes até antes de fazer alguma coisa errada. Porque você sabe, né? Às vezes o ímpio faz alguma coisa errada, às vezes uma vida inteira, parece que nada acontece. Vai você fazer. O raio parece que cai na hora no meio da sua cabeça. Então, você vai resolver o problema da ansiedade quando você mudar os seus princípios e os seus valores, os seus conceitos, aquilo que alimenta a sua mente. Lembra daquilo que Paulo diz em Romanos 12. Ele diz assim, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Né? Transformai-vos, metamorfose, de transformação mesmo. Nós não devemos entrar na forma deste mundo, mas devemos ser transformados como? Pela renovação da mente. De que forma? Tirando aquela mente mundana, carnal, de lado e colocando os princípios do Senhor. Só que eu sei que, mesmo assim, às vezes passam alguns pensamentos bem terroristas na cabeça da gente. Crente. Alguns pensamentos que vocês não acreditam que eu estou pensando nesse tipo de coisa. Não é possível. Acontece. Aí você tem duas escolhas. Você não pode impedir pássaros, né, de ficar sobrevoando sobre a sua cabeça. Você não pode. Eles estão aí às soltas. Mas você pode impedir ele de fazer um ninho sobre a sua cabeça. Isso você pode. É a mesma coisa em relação aos pensamentos. Pensamentos de morte, de aflição, de angústia, de que algo ruim vai acontecer. Esse dia mesmo eu estava conversando com o irmão, ele me dizendo isso. Às vezes eu acordo de noite, mas aquela sensação de parece que algo ruim vai acontecer. Eu fico desesperado. Eu acho que bastante gente já deve ter acontecido isso. Comigo já aconteceu. E eu disse a ele, irmão, já aconteceu comigo também. O que o senhor fez? Eu levanto, oro, Senhor, eu não vou ficar preocupado, não. Minha vida está no controle do Senhor aí, amém. E durmo. Eu vou ficar me martirizando. O que será que é? Gente, esse sonho, né? Nossa, bem na hora entrou a minha tia, e depois o fulano saiu, e depois apareceu alguém de preto. Meu Deus, e agora? É ruim, hein? O Senhor, quem controla a sua vida. É por isso que a Escritura vai dizer assim, né? Que o diabo ele tem os seus dardos inflamados, né? Nos taca mesmo. O que eu e você temos que fazer para nos proteger disso? É embraçar o escudo da fé. Saber que no Senhor nós podemos vencer. Portanto, se você acorda desse jeito, esse tipo de sensação, lembre-se, Deus é quem cuida de você. Não deixe na sua mente pensamentos que não procedam do Senhor. Só que eu sei que às vezes uma dúvida que nos vem à mente é qual? Como eu sei que determinado pensamento é de Deus e qual não é? Ora, Paulo aqui ele nos dá a resposta de forma bem explícita no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O oposto dessas coisas é o que não deve permear a nossa mente. O que é injusto, o que é imoral, o que é impuro. É por esse motivo que você tem que tomar muito cuidado, prestar bastante atenção naquilo que você vê, com quem você anda, o que você lê, porque essas coisas acabam nutrindo a sua mente. E se você está lendo, ouvindo e andando com pessoas erradas, isso pode fazer um estrago na sua vida. Eu lembro uma vez, não lembro qual site que era, tinha uma frase muito fantástica que estava assim, né? Eu sei quem você vai ser daqui a 10 anos com base nas pessoas que você anda e nos livros que você lê. Dá para ter, sim, esse diagnóstico, prognóstico, dá para ter tranquilo. Saber quem seremos com base naquilo, nas pessoas com quem andamos e naquilo que nós lemos. Portanto, eu e você devemos pensar e agir com base naquilo que a Escritura diz. Esse é o padrão para mim e para você. Então, se você quer vencer a ansiedade, né? Primeiro, você deve orar corretamente. Segundo, você deve pensar corretamente. E para encerrar, põe o último ali, por favor. Para encerrar, aprenda a agir corretamente. Versículo 9. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai e o Deus da paz estará convosco. Tudo que vocês ouviram, aprenderam de mim, pratiquem. Você sabe, né? O conhecimento, ele é algo fantástico. Nos liberta. Nos liberta. Mas como eu disse domingo, tem muitas pessoas que elas são apaixonadas por ouvir sermão. Elas gostam apenas de ouvir. Elas não querem praticar. Elas ouvem às vezes para escrever um artigo lá no Facebook, no Instagram e de repente desbancar alguém, para mostrar que tem um certo conhecimento. Ela apenas adquire, se enche de conhecimento, mas não pratica aquilo. Conhecimento é algo fantástico. Tanto é que Paulo, quando ele está diante de Festo, diz assim: ô Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ou seja, Paulo, você estuda demais. Não dá não, vai devagar. Eu sei que por conta disso, né, algumas pessoas vão para o lado oposto, achando que, por exemplo, um pastor, uma pregação dessa aqui, basta você vir, abrir a boca e sai do nada, né? Que não precisa estudar, não precisa nada dessas coisas, não. Eu e você temos que lembrar que o conhecimento, ele é fantástico. Fantástico. Só que se você não coloca em prática aquilo que você sabe, de nada adianta. Guardar conhecimento intelectual e não praticar vai redundar em mais peso, mais condenação sobre a minha e sobre a sua vida. Por quê? Porque mais é dado, mais é cobrado. E se você quer, de fato, se ver livre da ansiedade, meu querido irmão e irmã, você deve colocar em prática aquilo que você ouve da Escritura, aquilo que você lê. Você deve lembrar que tudo aquilo que a Escritura diz é para o nosso bem, ainda que às vezes o nosso coração pareça, né, que, mas eu não estou sentindo bem de fazer tal coisa. Mas se a Escritura diz para fazer, o problema está no seu coração e não naquilo que a Escritura diz. Não vá pelo que você sinta, vá pelo que a palavra do Senhor nos ensina. Tanto é que as maiores burradas que eu já cometi foi porque eu segui meu coração. Eu senti no meu coração de fazer isso. Me estrupiei. Me arrebentei. Casamento, imagina, alguém vai casar. Sentindo, não estou dizendo que não pode sentir, né? Paixão é maravilhoso. Dura 2 anos em média, mas maravilhoso. Mas você tem que conferir se aquilo que você sente está em acordo com a palavra de Deus. Se não estiver, fique com a palavra e não com o seu coração. Por quê? Corrupto e enganoso é o coração do homem. O seu é assim, o meu é assim, de todos nós é assim. Portanto, não adianta você saber, você sentir, se você não faz. Daí está lá, exemplo, né? Imagina, a pessoa está lá na igreja. Eu sinto que eu preciso contribuir mais, ajudar mais. Mas não se mexe. Não se voluntaria para fazer nada, não é fiel com o dízimo, não contribui, não quer ajudar ninguém, não quer estar junto, participar das coisas, não quer tomar algumas posições de liderança. Eu sinto que eu preciso fazer mais. Faça. E a mulher que sente que precisa fazer mais pelo marido, mas vive o desonrando, falando de qualquer jeito, atravessada, não pode. É o filho que sente que precisa de um melhor filho. Ora, você pode começar lavando seu próprio prato. Já é um serviço a menos para sua mãe.
Então eu e você precisamos agir, precisamos nos dedicar. Você sentir que deve perdoar e não perdoar, não adianta. Você vem e ouve uma pregação sobre perdão, é verdade, tem que perdoar. Mas aí tem aquele infeliz da sua família lá que cometeu um absurdo com você. E você faz o quê? Não perdoa, então não adianta de nada. Nós não devemos ser apenas ouvintes, mas ouvintes e praticantes da palavra do Senhor. Por quê? Quando eu e você nós praticamos a palavra de Deus, o que vai acontecer comigo e com você é que o nosso coração e a nossa mente, eles se blindam contra a ansiedade. Literalmente, se blindam contra a ansiedade. Você está se prevenindo. Portanto, você deve ouvir a palavra do Senhor. Você deve usar todos os recursos que Deus te dá para vencer essas batalhas diárias que nós temos. E o que Paulo vai dizer aqui no final é que isso vai nos fazer experimentar a paz de Deus. Você sabe, né? Tem uma diferença. Uma coisa é paz com Deus, outra coisa é a paz de Deus. Para encerrar, óbvio, né? Vou terminar aqui. Para os crentes verdadeiramente nascidos de novo, qual que é a diferença, né? A paz com Deus é aquela paz relacionada à salvação, aquela que Paulo vai dizer em Romanos 5, né? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso daqui não tem a ver com sentimento. Paz com Deus não tem a ver com aquilo que você sente, tem a ver com aquilo que você crê. Se você acredita de todo o seu coração que Jesus Cristo pagou o preço pelos seus pecados, que Ele morreu para que você pudesse ter vida, você não precisa chorar, você não precisa arrepiar, tremer, não. Você precisa apenas crer. Eu creio que o carpinteiro de Nazaré pagou o preço pelos meus pecados e a minha salvação não é com base no que eu faço, mas com base no que Ele fez por mim. Se você acredita nisso, ainda que você não derrame uma lágrima, você vai ter a paz com Deus. Porque diante do julgamento, tem alguém que pagou a sua dívida, então você pode ficar tranquilo. Agora, a paz de Deus é diferente. A paz de Deus tem a ver com relacionamento. Com o quanto você o busca, com o quanto você o conhece, com o quanto você confia. Paulo, ele tinha paz com Deus, porque ele sabia que no dia do julgamento ele seria absolvido. Mas ele também tinha paz de Deus, que mesmo na aflição, angustiado, ele sabia, essas coisas não me tiram a paz. Por quê? Eu sei em quem tenho crido. Lembra quando ele diz isso no final da sua vida? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei. E isso você precisa saber. E como você sabe? É quando você a cada dia mais se aproxima do Senhor, o busca crescer no conhecimento dEle. E então, você vai ver que até em horas de tribulação e de dificuldade, é possível você termos paz. Não estou dizendo que aquele que não tem paz no meio da aflição não é crente de forma nenhuma. De forma nenhuma. Existem sim muitos cristãos que se desesperam diante de aflições. Por quê? Porque ele tem apenas a paz com Deus. Por falta de conhecimento, de busca, de santidade, ele não tem a paz de Deus. Então, eu e você devemos lembrar que quanto mais eu e você buscamos o Senhor, mais eu e você nos vacinamos contra a ansiedade, aflição, contra a angústia. E eu já falei aqui para os irmãos, né? Quando a minha esposa engravidou do terceiro filho, né? Já está no quarto agora, 9 meses. Ela veio e me deu uma notícia tão alegre, né? Você vai ser pai de novo, e sorridente, estava orando há bastante tempo já. Eu fui escovar o dente, lavar o rosto, voltei, ela estava às lágrimas, desesperada. O que vai ser de nós? Nós somos pobres. Louco, mas você estava rindo há 10 minutos agora? Está angustiada. Daí agora está falando para mim, né? Nossa, já nasce o Heitor, né? Sim. E o que a gente faz com o carro? Cabe 3 atrás? Não cabe não, cabe 5. A gente já deu carona para um monte de gente, cabe. Aperta. Aperta que cabe. Você acha que eu fico angustiado por conta disso? Não, qualquer coisa a gente empresta a Fiorinha do Edivaldo lá, cabe 5 crianças atrás, lá 6, 7, sei lá. Põe uma Kombi, arranca os bancos, tudo meio. Cabe mais uns 3 até para ter filho. Eu vou ficar preocupado com essas coisas aí? Não vou. Eu vou me preocupar em ser fiel a Deus, em ser honesto, em crer nele, em fazer aquilo que é correto. E o mais, meu irmão, eu até falo para ele, né? Porque eu vou orar às vezes, eu jogo a responsabilidade para outro, né? Para quem? Para Deus. Eu, Senhor, seus filhos estão querendo tal coisa.
Porque antes você filho, minha filha, senhor, o senhor sabe, né? Aí, ó, aí pedindo a naninha aí, ó, dá um jeito. Eu não vou ficar preocupado. Você vê que Davi, ele faz basicamente a mesma coisa ali, né? No Salmo 23 é isso que ele faz, né? Ó, Senhor, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ou seja, Senhor, faz eu dar certo aí, porque é o nome do Senhor que está em risco aqui, ó. Deu uma coisa errada, as pessoas falam do Deus que não guia as ovelhas direito. E eu faço assim também, Senhor, ó, sua filha reclamando que tem tal coisa aqui, né? Aí, ó, cuida dela. Confiar no Senhor. Deus, ele governa todas as coisas. Controla todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. E se você de fato crê nisso, meu irmão, isso é um baita de um antídoto, de um remédio para que você não ande ansioso. Amém?